neste momento, onde a Tua palavra diz, Senhor, se ainda que nós estamos a andar pelo vale da sombra da morte, que nós não vamos temer mal algum, porque Tu estás connosco. Ó Senhor, além de tudo, nós queremos pedir que Tu possas estar com ela neste momento, que ela possa sentir o Teu Espírito, Senhor, abraçá-la, segurar nela, Senhor, e eu Te peço, Senhor, por ela, Senhor, e te pedimos, Senhor, que Tu possas ter misericórdia dela, Senhor, e que Tu possas, Senhor, ajudar a ela nesta tribulação que ela está a passar, Senhor. Ó Pai, nós Te pedimos, Senhor, que Tu possas estar, Senhor, realmente ao lado dela, Senhor, e que ela não possa desfalecer, Senhor. Senhor, Tu sabes qual é o Teu plano para a vida dela e que ela possa ultrapassar, Senhor, isto que está a passar agora. Nós entregamos a Tua serva a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, eu só queria nesta manhã continuar a falar no tópico que nós estávamos a falar a semana passada, sobre nós ser cheios do Espírito Santo. Agora, ser cheios do Espírito Santo é algo que acontece conosco, mas nós realmente precisamos de continuamente ter renovação, se eu puder usar esse termo, do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo mude, porque o Espírito Santo é o mesmo, mas às vezes a gente pensa diferente do Espírito Santo. Se a gente pensar, o Espírito Santo, nós conhecemos que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não é? E qual é a nossa atitude e como é que nós tratamos do Espírito Santo? Porque realmente o Espírito Santo é Deus, não é? É Deus, não é? Então, nós temos que tratar Ele como a pessoa do Espírito Santo e crer que Ele está em nós, porque Ele está a viver nas nossas vidas. Então, a palavra do Senhor, a gente viu em João 14, versículo 15 a 17. João 14, versículo 15 a 17. Eu não vou... Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, algumas traduções, e aqui diz ajudadores, nesta tradução, não é? Para que fique convosco às vezes, para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quantos de nós já temos passado por situações difíceis e temos sentido a presença de Deus conosco nessa situação? Há aqui alguém? Mesmo agora que nós estamos aqui, a presença do Senhor está aqui no nosso meio. O Espírito Santo não é uma coisa que quando a gente vai à igreja, Ele está cá. E depois quando a gente vai para casa, Ele fica aqui. Não, nós somos o templo. Somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós. Não sei se às vezes a gente pensa nisso, a pensar. A presença de Deus está dentro de mim. Está a habitar em mim. Mas agora, nós passamos por situações difíceis e a gente sabe, por exemplo, no livro de Atos, a gente vê lá, os discípulos estavam a passar uma situação difícil. O Senhor Jesus disse a eles em Atos 1:8, o Senhor disse aos discípulos, Atos
1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. E esse poder é de quem? É o nosso poder ou é o poder de Deus? A gente às vezes tem poder ou precisamos de forças para fazer aquilo que temos que fazer. Mas há situações que a gente passamos que são além daquilo que a gente pode fazer fisicamente. Se a gente pensarmos em certos homens na Bíblia que foram enfrentar os inimigos, já pensaram que eles lutaram e a palavra do Senhor diz que eles tinham a força de Deus dentro deles, não é? A força de Deus dentro deles. Por exemplo, Sansão, não é? Sansão, nós sabemos que ele era um homem que tinha força. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus saiu dele, ele já não tinha força. Ele conseguiu só com um osso matar 1000 homens. Já pensaram nisso? Um osso? Conseguir matar, ter aquela força, não é? A gente vê aqueles homens na luta livre, estão um contra um e eles ficam cansados depois de uns minutos. Imagina ali a pessoa a segurar naquilo e 1000 pessoas vir contra nós e a gente ter as forças para conseguir lutar. Porquê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele. Em Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. E diz assim: e ficaram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, se a gente for ver, e os irmãos podem ver em casa, ou as irmãs, a gente vê que a palavra do Senhor diz que eles falavam em línguas e depois o povo disse: eu estou a ver a minha língua. Eles estão a falar a minha língua. Como eu disse a semana passada, nós podemos falar línguas estranhas ou podemos falar em uma língua que, por exemplo, eu estou aqui a falar e entra uma pessoa da China aqui, não percebe português, não percebe inglês, e o Espírito Santo toma posse de mim e eu começo a falar em chinês. Porque o Espírito Santo me dá essa sabedoria para falar. Mas há pessoas que dizem, eu estava a falar no outro dia com um homem, ele estava lá na minha casa e ele é um crente, ele disse que ele pensa que as línguas só foi daquele tempo. Que eles falaram em línguas, mas não foi línguas estranhas, foi uma outra língua, um dialeto diferente. E ele não crê em falar em línguas. Agora, a palavra do Senhor em Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso quer dizer, quando pertém às coisas espirituais, quando a gente pensa no Espírito de Deus, o Espírito de Deus entra, seja em mulher, seja em grego, seja judeu, seja um escravo, seja livre. O Espírito de Deus vem sobre nós. Nós, quando a gente aceitamos Jesus como Salvador, o que é que acontece?
o Espírito de Deus vem viver em nós. Não é? Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, é diferente. Estar em nós é uma coisa, mas vir sobre nós é outra coisa. E o nosso desejo tem que ser não só que o Espírito Santo esteja a habitar em nós. Por exemplo, se a gente pensar na vida de Jesus, o que é que aconteceu? Jesus foi nascido pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus já estava dentro dele. Mas ele ainda teve que receber o Espírito Santo a vir sobre ele. Quando ele foi batizado na água, a palavra do Senhor diz que ele saiu da água e veio como uma pomba e caiu sobre ele. Então, se eu puder usar, por exemplo, uma ilustração. Não sei se eu vou molhar aqui muito, a Tina vai-me perdoar. O que é que os irmãos veem aqui neste copo? Se puderem ver, não sei se conseguem ver. Estão a ver a água. Mas a água não está a transbordar. Então, a água está dentro do copo. A água está aqui dentro. O Espírito de Deus está dentro de nós. Mas para nós sermos efetivos e tocar na vida dos outros, o Espírito de Deus, a palavra do Senhor, a gente lê nos Salmos, que diz que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu só posso dar aquilo que está a transbordar. Aquilo que tenho mais. Se a gente até for ler, estávamos a falar nos dízimos e a palavra do Senhor diz em Coríntios 8 e 9, fala, a gente não vai ver lá, mas fala no sentido que Deus nos abençoa e depois quando a gente tem mais, além que a gente precisa de pagar as nossas contas, com esse dinheiro nós devíamos abençoar os outros. Então, transbordar quer dizer assim, se eu agarrar agora nesta água e eu começar a pôr, o que é que vai acontecer? Se eu parar agora, a água está a transbordar? Ainda não está, está mesmo. Agora, o que é que acontece? Agora está a transbordar. A água transbordou, quer dizer que teve em excesso e por causa desse excesso começou a regar, neste caso, aqui as plantas. Não é? Então, o que é que acontece? Os discípulos, antes do Espírito Santo vir, como é que era o Pedro antes do Espírito Santo vir? Cheio de medo. Porquê? Porque ele traiu o Senhor. Lembram-se quando ele estava, não é? As pessoas disseram, mas tu não és um daqueles que estava a seguir a Jesus? E ele ficou zangado. E a palavra do Senhor diz que ele até falou mal, usou palavras feias, porque estava mesmo irritado e não queria morrer. Ele não queria morrer por causa da sua fé. Porque ele viu Jesus ser crucificado. E eu quero dizer aos irmãos que nós, nos tempos que a gente está a passar, precisamos do Espírito de Deus na nossa vida a transbordar-se. Porquê? Porque os problemas que há neste mundo hoje em dia são tantos. Não sei se os irmãos estão a ver. Aqueles que veem as notícias, aqueles que veem coisas que estão a acontecer. E não é só na África do Sul, é no mundo inteiro. Coisas a acontecer que talvez há anos atrás a gente nunca pensava que ia acontecer. Mas agora essas coisas estão a acontecer. E às vezes chega a um ponto que a pessoa parece que está farta, está cansada, já não consegue mais, já não... E a gente precisa
de ajuda de Deus nesta situação. Agora, em Atos 4:31, então os discípulos em Atos 2:4 foram cheios do Espírito. Agora em Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Ok? Agora mudou ali. Ok. Voltou, desapareceu. Ok. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de... E todos, quer dizer, em Atos 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E os discípulos estavam aqui outra vez, e a palavra do Senhor diz que todos foram cheios do Espírito Santo outra vez. Isso quer dizer que eles tiveram outra vez a experiência de serem cheios do Espírito Santo. Então, eu quero dizer que é muito importante para nós sermos cheios do Espírito Santo, e não só ser cheios do Espírito Santo, mas falar em línguas. Há algumas pessoas que ficam com receio ou com medo e dizem, não é? Isso não é para mim, isso é um dom. Mas a palavra do Senhor diz, que a gente leu, e todos foram cheios do Espírito Santo e todos falaram em línguas. Então, Efésios 6:18. Efésios 6:18. Ok? Diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a palavra diz, orando em todo o tempo no Espírito. Como é que eu oro no Espírito? Como é que eu oro no Espírito? Sem ser falar em línguas. A palavra do Senhor diz que o Senhor fala conosco, Jesus fala conosco através do Espírito. Não é uma voz, como a gente está a falar agora, mas Ele fala para o nosso espírito. Outro versículo, Romanos 8:26. Romanos 8:26. O que é que diz? Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexpressáveis. Não é? Então, o Espírito Santo ora por nós através de gemidos. Outro versículo, Judas 1:20. Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Agora, eu quero aqui mostrar que quando nós falamos em línguas, a Bíblia está a explicar o que é que está a acontecer. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Então a palavra diz orando no espírito. Quando eu falo em língua, o meu espírito está a orar. Mas o meu entendimento fica
Então quer dizer que eu, como pessoa, quando eu estou a orar em línguas, eu não estou a perceber o que eu estou a dizer, porque eu estou a falar com Deus. Diretamente com Deus. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. There are some parents here, I think, from the English for the school and that. Obviously, this is the Portuguese service, in case you're wondering. The English service will follow. So in case you're not understanding, that is the reason. All right. Just so that you would understand. Também falas. Ok, ainda bem. Ok. So, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com... Então quer dizer, irmã Zumira, que eu posso às vezes estar a cantar no Espírito, não estou a perceber, mas estou a falar em línguas. Os irmãos já viram pessoas que às vezes o Espírito de Deus toma posse delas e elas começam a cantar músicas em outra língua, começam a louvar a Deus. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que não só cantar em entendimento, mas em espírito. Agora, 1 Coríntios 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2. Agora, os homens estavam a dizer que quando falaram em línguas no livro de Atos, que estavam a falar línguas para os outros perceberem. Mas o que é que diz aqui? Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Então, quando eu falo em línguas, eu estou a falar com Deus. Eu estou a falar com Deus. E é muito importante nós falarmos com Deus. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14, a razão por que nós falamos em línguas é para edificar a nós mesmos. O que é edificar-se? Exaltar, levantar-se. Os irmãos já viram que quando a gente passa por coisas difíceis, tribulações, imaginam os discípulos, a palavra do Senhor diz que a porta estava fechada, eles estavam com medo no lugar onde eles estavam juntos. Porquê? Porque os outros fariseus e os judeus queriam matar a eles. E eles estavam em lockdown, como a gente já passou, lockdown. E eles estavam com receio que eles iam morrer-se. Mas enquanto eles estavam lá, eles na própria... ok, pode pôr esse versículo, irmã? Pode pôr? Ok? O que é que diz ali? O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quer dizer que eu posso falar em línguas, e às vezes nós, os pentecostais, gostamos muito de fazer isso, porque quando eu estou a falar em línguas, eu sinto que o meu espírito, que estava fraco, agora está a ficar forte, porque eu estou a falar em línguas e o Senhor está-me a levantar, a edificar-se. É muito importante para os crentes que estão a passar por dificuldades de falar em línguas. Porque quando a gente fala em línguas, a gente parece que sai deste mundo e a gente entra na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Agora, em inglês, a palavra joy e happiness, não é? Joy, happiness é diferente. Gozo
e a alegria. Agora, a gente cantava um tempo atrás, estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, bem alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. Não sou do mundo eu não sou. Por que é que diz isso? Porque está a dizer que quando a gente tem a alegria do Senhor, eu imagino, os irmãos sabem, lembram-se de Estevão na palavra do Senhor no livro de Atos, quando ele estava a orar e a fazer coisas através do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que Paulo ou Saulo, naquele momento, Saul estava lá e viu ele. E o que é que ele disse? Enquanto eles estavam a apedrejar a ele disse, olha, eu estou a ver a glória de Deus. E ele estava a falar sobre a presença de Deus. E a Bíblia diz que os outros homens bateram nos ouvidos e disseram, a gente não quer ouvir o que tu estás a dizer. Não há nada à glória de Deus. E eu creio, irmãos, que quando nós passamos por certas situações, aqueles homens que foram postos até numa fornalha, ou que os árabes, ou seja o que for, queriam matar eles, eu creio que o Espírito Santo toma posse de nós de tal maneira que a gente não está a sentir o que o corpo está a passar, porque a gente está noutra dimensão. Nós estamos numa dimensão espiritual. E o que acontece é que nós, o mundo que estamos a viver, está-nos a afetar tanto com os nossos problemas. A gente, por exemplo, a falta de finanças, a doença, seja o que for. Mas a gente precisa de entrar na presença de Deus e buscar o seu Espírito. Porquê? Porque a alegria do Senhor nos dá forças. Não é outra coisa. É a alegria. O dinheiro dá-nos alegria, mas é uma alegria que passa. Porque quando aquele dinheiro desaparece, eles dizem que mais de 60% das pessoas que ganharam o Totoloto, que voltaram à mesma situação ou até piores. O dinheiro não consegue comprar o gozo do Senhor. Quando nós estamos a passar por tribulações, quantas pessoas é que a gente conhece que eram pessoas ricas e agarraram numa pistola ou qualquer coisa, ou veneno? O mundo está em caos. Não sei se os irmãos viram aquela história daquele pai, não sei se já souberam o porquê, mas ele teve pirulitos na cabeça. E os filhos foram para casa, para a escola, e ele pôs veneno dentro do sumo deles. Acho que morreram 3, não sei se o quarto foi para o hospital e o quinto não bebeu o sumo, não estava com sede. Mas o que é que acontece na mente das pessoas, que as pessoas conseguem matar o seu próprio filho por causa de egoísmo, por causa de vingança, não sei. E nós estamos nesta situação. O inimigo, o que ele quer fazer é roubar a nossa alegria. Através dos problemas, das situações que a gente está a passar, ele quer nos afetar de tal maneira que a gente não tem o gozo e a alegria de Deus. E talvez aqui há irmãos e irmãs que já falaram em línguas, que já tiveram a passar, há tempos atrás, talvez falaram em línguas. E a gente às vezes, com pentecostais, é quase como a gente está a fazer uma entrevista e a gente diz, a irmã já aceitou Jesus? Sim, ok. Já falou em línguas? Sim, ok. E depois já não queremos fazer mais. Mas nós necessitamos de buscar a face do Senhor, que cada dia nós devemos estar a ser cheios do Espírito.
Só aqui 2 pessoas disseram amém. Então vou pregar deste lado aqui. Parece que aqui estão a perceber o que eu estou a dizer. Irmãos, quando eu falo em línguas, quando eu vou ter o meu tempo devocional, o meu tempo de oração, e estou a caminhar lá onde eu estou a viver, eu sempre passo o tempo a falar em línguas. Falo em línguas porquê? Porque eu preciso da força de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso de ter aquela ousadia para conseguir vencer. E quando eu quero fazer a minha própria força, eu não tenho força para enfrentar todos os problemas que há aqui na terra. E irmão Monteiro, nesta semana, enquanto eu estava a orar, o irmão estava muito no meu coração e eu estava a orar para o irmão. Eu estava a orar. E eu senti na parte de Deus fortemente que Deus quer tocar no irmão outra vez e dar aquela alegria, aquela ousadia, aquele gozo que excede o seu entendimento. A palavra do Senhor diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E esse gozo só vem através do Espírito. Eu não percebo muitas vezes o porquê. Eu não percebo porque é que acontecem certas coisas. Mas em essas coisas, a nossa irmã Guimarães estava a falar sobre a queda que ela teve. E graças a Deus que Deus está a sarar. E o braço, a mão dela já não está inchada como estava antes. Mas ela estava a dizer, eu não sei como é que isto aconteceu, só por Deus. E nós temos que aprender em qualquer coisa que a gente passamos, que a gente tem que nos regozijar. A palavra do Senhor diz, o versículo a seguir deste Filipenses 4, o versículo 5, diz o quê? Seja a vossa moderança conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E versículo 6 diz o quê? 4:6 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Irmãos, murmuração é contra o caráter de Deus. Quando a gente fala e diz, eu estou a passar por tantos problemas, eu nunca vou ter emprego, eu nunca vou ficar bem, os meus filhos têm isto, as minhas filhas, porque é que isto sempre acontece a mim? Quantas pessoas aqui já disseram, mas porquê? Porque é que isto sempre acontece só comigo? A palavra do Senhor diz, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho que orar em línguas, que a gente ouviu há pouco. A gente tem que orar em línguas. No livro de Efésios fala de uma das armas que eu tenho é para orar em línguas. Efésios 6, orando em línguas, em todas as orações. Irmãos, quando eu começo a orar e o inimigo vem e ele ataca a minha saúde, eu começo a louvar a Deus e dar graças e a dizer, Senhor, obrigado porque tu já venceste a minha doença sobre a cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, que eu estou a passar por esta tribulação, mas eu te agradeço porque eu vou vencer em nome de Jesus. Porque pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Eu te agradeço, Senhor, por quem tu és. Obrigado, Senhor, tu vais suplicar todas as minhas necessidades que eu tenho aqui na terra. Senhor, porque tu dizes, Senhor, que tu vais, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, tu vais suprir todas as minhas necessidades de acordo com as tuas riquezas que há em Cristo Jesus. Quando a gente começa a orar assim, isso faz
macaquinhos na cabeça de Satanás. Porque ele diz, mas esta pessoa está a passar. O que é que Jó disse? Ele disse, o Senhor dá e o Senhor... Mas bendito seja o nome do Senhor. Ele não conhecia Jesus, ele não tinha a Bíblia, mas ele em vez de reclamar, a esposa dele disse, mas porquê é que tu não vais amaldiçoar a Deus? Estás a passar essas chagas, esses problemas, amaldiçoa a Deus para morreres agora. E às vezes isso é a nossa atitude e dizemos, Senhor, leva-me agora, eu já estou farto disto. E o Senhor diz o quê? Ações de graças. Ações de graças. E dizemos, Senhor, eu não percebo, mas uma coisa eu sei. Tu és um Deus poderoso. Eu sei que Tu me vais dar vitória. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. O fato é que já me destes vitória. Porque eu posso declarar, morte, onde é que está a tua vitória? Morte, onde é que está o teu aguilhão? Irmãos, há pessoas aqui que talvez há muito tempo não têm falado em línguas. Ou talvez há pessoas aqui que não falaram, mas como eu li na semana passada, se puderem pôr ali em 1 Coríntios 14, versículo 1, eu li este versículo. Eu quero ler outra vez para os irmãos e as irmãs buscarem a face de Deus. O que é que a palavra do Senhor diz? Que nós temos que buscar com zelo os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. Buscai com zelo. Procurai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Irmãos, quando a gente buscamos, eu tenho estado a buscar a face de Deus para Deus usar mais e mais para a cura divina. E Deus tem assim feito. Não é para minha glória, mas é para a glória de Deus. Para Ele ser glorificado. Os nossos dons, os dons que o irmão e a irmã têm, não são para ontem. Não, isso não é pão fresco. Os dons que a gente tem é para hoje. Para agora. Para usar, orar para os nossos netos ou as nossas netas, profetizar sobre a vida deles em casa e dizer, Senhor, em nome de Jesus eu profetizo sobre o meu neto ou a minha neta. Eles vão ser salvos porque eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. E a gente profetiza, a gente declara. Se a gente não sabe profetizar, a gente usa a palavra de Deus porque isto é uma profecia. E essa profecia diz que, no fim, a gente ganhou. Não sei se os irmãos já leram um livro e abriram a primeira página e foram logo para a última página. Este livro diz que, no fim, a vitória é ganha. E há pessoas aqui que precisam do toque do Senhor. A gente cantava aquele coro, dá-me mais um toque da tua presença, Senhor. Nunca vamos nos saturar de ter um toque da presença de Deus. Nunca vamos dizer como crentes, eu já fiz isso, eu já tive essa experiência, eu já sei falar, eu não preciso mais. Não, irmãos. A gente precisa mais e mais da presença do Senhor. Ou se a gente vem à frente e um irmão orou, a gente não falou em línguas, não vamos vacilar, vamos dizer, não, eu vou continuar, isto vai acontecer porque está escrito. E eu quero mais e mais de sua presença. Na presença do Senhor há paz, na presença do Senhor há cura. Eu vou orar neste momento e eu vou pedir que Deus possa falar aos seus corações. E vai haver irmãos e irmãs que vão orar por si. E talvez seja claro e diga, olha, eu já não falo línguas. Ou nunca falei, gostava de falar, mas eu não sei porquê. Parece que eu agora é uma coisa na minha mente. Eu lembro há uns anos atrás, eu era jovem e o nosso irmão Gilberto veio à frente.
E ele disse, eu não consigo falar em línguas, mas eu já ouvi pessoas dizer que os satanistas também falam. Então eu não sei se... Eu disse, irmão, Deus quer dar assim esse dom, essa dádiva. E eu era jovem. Eu pus as mãos sobre ele e ele começou a falar em línguas em nome de Jesus. O que é falar em línguas? É uma coisa simples. Por exemplo, quando eu tive essa experiência, se é o Espírito de Deus que fala conosco, por exemplo, há crianças, os irmãos aqui já têm netos e netas, o que é que eles fazem? Eles falam aquilo que eles ouvem de nós, não é assim? E os pais querem que eles digam papá primeiro, o pai quer. Ou a mãe diz, não, diz vovó, ou diz mamã. E quando eles ouvem, mas eles não sabem bem o que é que aquilo significa. No início, não é? Eles não sabem bem o que é que aquilo significa. Mas depois eles sabem, por exemplo, se eles aprenderem a palavra pão, eles no início não sabem. Mas quando eles veem que eles dizem pão, e a gente vai buscar pão, dizem, então eu digo pão e eles vão buscar pão. Quando eles choram e sabem que o choro significa qualquer coisa, o que eles fazem? Eles às vezes abusam do choro. Já viram crianças que fazem e depois o pai chega e aquilo para logo, imediatamente. Como é que aquela torneira abre e fecha assim tão rápido? O que é que eu estou a dizer com isto? Se o Espírito de Deus é Espírito e nós somos Espírito, quando eu ouço a voz de Deus a pôr uma palavra no meu espírito, eu só preciso de falar o que o Espírito pôs dentro de mim. É tão simples com isso. O Espírito Santo não vem e agarra na sua língua e faz assim. E a gente depois sentimos e depois começa... Não. A gente ouve no nosso espírito e pela fé eu falo aquela palavra. Ou duas, ou três. E depois eu começo a ter fé e começo a falar mais. Quando eu comecei a falar em línguas, só dizia uma palavra. Eu não gosto de imitar falar em línguas porque eu acho que isso é uma ofensa a Deus. Não é? Há pessoas que falam... Já ouvi de pastores que dizem, olha, diz o que eu estou a dizer. Isso não é o Espírito. Eu não posso dizer o que você está a dizer. Eu tenho que dizer o que o Espírito põe dentro de mim. Porque quando a gente falamos em línguas, não falamos todos igual. Todos nós falamos diferente. Então eu quero orar neste momento e pedir a Deus que Ele possa dar fé a si. Talvez o irmão tenha passado, irmã, e o gozo, a alegria do Senhor não está dentro de si por aquilo que tem passado. E talvez está a dizer, mas porquê? Porquê é que eu estou a passar por isto? A resposta e o remédio santo para isso é ter a presença e o gozo e a alegria de Deus na sua vida mais uma vez. Para de focar nesses problemas. Para de focar nessa situação. Ponha os seus olhos, fite os seus olhos em Cristo e o seu Espírito. E diga, Senhor, enche-me de Ti, do Teu Santo Espírito e poder. A minha alma sacia, vem me encher, Senhor. Vamos neste momento buscar a face dos senhores e pedir a Deus para vir falar, para dar mais um toque. Nós vamos orar neste momento, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que isto possa ser o nosso clamor. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me da Tua presença. Oh, Senhor, eu tenho estado em baixo. Eu tenho estado, Senhor, fraco. Mas a Tua palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos dá vitória. Falar em línguas nos ajuda para edificar os nossos próprios corpos e almas, Senhor. E neste momento nós necessitamos da Tua presença, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Não sei se o irmão Horácio pode só rapidamente chamar o Samuel só para vir aqui. Ele está aí. Só para vir aqui a tocar no piano.
Vamos cantar aquela e enche-me, enche-me da tua presença, enche-me, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu poder. Não sei, essa música, Espírito de Deus, enche a minha vida, acho que isso é as letras. Quantos nós aqui estamos a dizer, enquanto cantamos este coro, e Deus falou ao seu coração, eu vou pedir para vir aqui à frente, enquanto a gente canta, e há pessoas que vêm orar por si. Não é esse, não é esse, não é esse. Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha alma, e enche o meu ser, e enche o meu ser. Vamos levantar as nossas mãos e dizer: Espírito de Deus, enche, Senhor, enche a minha vida, enche a minha alma. Levanta as suas mãos e diga ao Senhor: e enche o meu ser. Enche-me, enche-me da tua presença, enche-me, enche-me. Teu Espírito, enche-me do teu poder. Enche-me da tua presença, enche-me, enche-me, Espírito, do teu poder, Espírito de Deus. Há aqui outras pessoas, eu vou pedir ao irmão Monteiro também vir, só para eu orar para o irmão. E há aqui outras pessoas que talvez não falaram em línguas, ou talvez têm estado embaixo e abatidos. E o Espírito de Deus quer tocar em si nesta manhã. Venha aqui à frente e alguém vai orar por si neste momento. Vamos orar então. Vamos crer que Deus quer tocar em nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche a minha vida, oh, enche a minha alma e enche. Espírito de Deus, enche a minha vida, oh, enche a minha alma e enche, e enche-me.
Santo robo cora bandarabahando robo sora bandarabacando. Sirarabando robo cora bandarabasando robo handarabacando. Yandarabahando robo cora bandarabasando robo cora bandarabasando. Yandarabahando robo sora bandarabahando. Enche-me da tua presença, enche-me do teu espírito, enche-me do teu poder. Enche-me da tua presença, enche-me do teu espírito, enche-me do teu poder, Espírito de Irmãos, vamos louvar ao Senhor, mesmo onde não estamos no nosso lugar, vamos levantar as nossas vozes. Se falamos em línguas, vamos falar em línguas. A Bíblia diz que nós edificamos a nós próprios. O Espírito Santo edifica-nos quando nós falamos em línguas. Toca no vestido de Jesus pela fé e estende a tua mão pro Senhor. Seu poder sentirás, seu amor provarás. Vai aos pés do Salvador. Toca no vestido de Jesus pela fé e estende a tua mão pro Senhor. Seu poder sentirás, seu amor provarás. Vai aos pés do Salvador. Só música enquanto nós louvamos ao Senhor. Toca no vestido de Jesus pela fé e estende a
seu poder sentirás. Seu poder sentirás. Seu amor tu verás. Vai aos pés do Salvador. Teu poder, Senhor, Teu Espírito, Senhor, nós te adoramos, Senhor.